Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nerdilizando Tudo. Vamos falar hoje sobre a Espada Selvagem de Conan, o volume número 9 chamado O Sangue dos Deuses. Galera, vem comigo aqui, quem vos fala é o Wellington e vamos ver aqui a resenha completa desse volume aqui com vocês, tá? Bom, então nesse volume aqui a gente vai ver aqui, né, aquele padrão de sempre, tá? E aqui vai reunir as histórias de Conan Savage Sword número 6, de 27 a 29. Aqui a gente vê o final, né, o final não, uma boa parte aqui da história, né, que ficou pendente na outra edição, né, que é Além do Rio Negro, que tem lá na edição do Pipoca e Nanquim. Então aqui já começa a edição já mostrando aí esse embate entre o Conan, né, e esses Pictos que querem ali reconquistar, né, aquela região ali. Então o Conan tá fugindo aqui, né, com o camarada dele que ele encontrou aí no meio da floresta. E inclusive aqui na edição traz um resumo, né, do que aconteceu, te bota você bem a par. Ficou bem legal aqui, tá? Então vale muito a pena aqui ver aqui. Você você acaba que se embasando bem, tá? Então aqui tá mostrando, né, relembrando que o Conan salvou o Bartos aqui de morrer para as feras do pajé lá da tribo, né, do xamã. E aqui eles estão voltando para avisar o forte que o forte vai ser atacado. E ao retornar, eles têm que desviar dos Pictos pelo meio das florestas e ele acaba sendo atacado em diversas situações aqui pelos Pictos. Em um dado momento, eles se separam, né, para o Conan tentar chegar ao forte, avisar a tempo que eles vão ser atacados em massa e o Balthus ir lá salvar os colonos, né, que estão ali perto. No caminho, eles percebem que não dá tempo, tá? Por mais que eles se esforçam, não dá tempo de chegar ao forte aqui, né, a tempo de avisar. O forte então é perdido, eles decidem ir em busca dos colonos. E o Conan e ele, como eu disse, se separam, né? O Conan parte aqui para em busca desses colonos. O Balto ajuda, né, salvar aí as famílias, né, as mulheres que ficaram nas casas, e o Conan parte em busca dos maridos que estavam caçando, né, para levar eles para um lugar seguro. Nesse embate aqui, o Conan acaba enfrentando um irmão desse xamã da tribo e acaba matando ele, né? Ele vem em forma desse demônio aqui e o Conan acaba conseguindo matar ele, né? E aí acaba com a morte desse ser aqui e o Conan contando o que aconteceu aqui em uma taberna, né? Então ainda tem o fim, né, dessa saga, que é o Conan enfrentando esse xamã, né, assim como nos foi mostrado lá na edição do PN, né, que é aquela história resumida. Sugiro você dar uma olhada aí na resenha que tem no canal. Então acaba aí, né? Nessa segunda parte aqui, importante dizer que aqui quem desenha, né, vamos falar aqui certinho, quem desenha aqui é o John Buscema e o Tommy de Zuriga. E aqui é o John Buscema e o Alfredo Alcala, numa história chamada O Sangue dos Deuses, também é uma adaptação aqui do Howard, né, onde tem alguns ladrões, começa com alguns ladrões torturando um outro para saber onde está um local onde vive alguém, tá? Esse alguém a gente descobre nessa história que é uma pessoa que tinha muito dinheiro, algumas joias valiosíssimas, e ele decide largar toda a riqueza e partir em busca de meditação para saber qual que é o sentido da vida, como ele surgiu, o segredo da vida. E os súditos dele juram nunca falar onde ele está. E uma das pessoas aí sob tortura acaba falando e alguém descobre isso e consegue avisar os outros súditos. Entre esses súditos está o Conan, que parte para avisar esse vou chamar de eremita, né? Virou uma espécie de eremita, um nômade,
que está recluso e somente algumas pessoas sabem onde ele está, inclusive aqui o Conan. Galera, desculpa os cachorros aí latindo. Então aqui, nesse caminho aqui, o Conan acaba sendo atacado por algumas pessoas perto de um oásis. Ele acaba matando essas pessoas e uma tribo acaba ficando aqui muito, como é que se diz, brava com isso, por ter matado essas pessoas, e parte em busca do Conan. O Conan então acha as cavernas onde essa pessoa está reclusa e ele entra ali, e a ideia é avisar essa pessoa de que ele vai ser atacado, né? Antes que as pessoas que extorquiram aquela informação lá no começo da história cheguem até ele. E ele chega aqui, não encontra ninguém nessa caverna e é atacado por um monstro, né? Uma pessoa que ele reconhece ser essa pessoa que ele estava atrás, mas ele chama Al-Wazir e ele já não conhece mais o Conan. Então o Conan acaba amarrando ele, né? E surge um dos ladrões somente ali onde o Conan estava, falando que foi atacado pela uma manada aí, né, daqueles nômades que o Conan acabou matando no oásis. Então, ele vê aí que vem um exército atrás dele e eles se preparam para resistir, apesar do Conan ser desconfiado com esse ladrão, né? Em meio a essa resistência aqui, eles lutando contra esse exército, eles estão em uma posição de vantagem, o Al-Wazir some, né? E o Conan acaba descobrindo um emaranhado de túneis dentro dessa floresta aqui, né? Perdão, dessa montanha aqui. E eles conseguem aqui com muito custo, né, sobreviver ao ataque desse exército de nômades aqui que está atrás dele, né? Enfim, esse ser aqui, o Al-Wazir, acaba atacando eles e o Conan, em um embate com outro ladrão que queria matar o Conan para depois torturar o Al-Wazir e descobrir onde estavam as joias, acaba tirando uma faca que bate na cabeça do Al-Wazir e o Al-Wazir acaba recobrando aqui a consciência. Então depois que o Conan luta e vence esse ladrão, o Al-Wazir fala que jogou as joias no rio e não existe mais tal joia e decide ir embora com o Conan. Então basicamente essa é a história bem longa aqui nesse encadernado, né? Na sequência tem outra história chamada Filha da Feiticeira. Aqui a gente tem a arte do Ernie Chan, não é a arte do John Buscema, mas é uma arte muito bonita, muito bem feita, tá? Eu gostei bastante. E aqui conta a história de um grupo de sacerdotisas que são só mulheres, e essa seita aqui, ela só aceita mulheres castas, né? Mulheres virgens. Então, começa aqui com uma das filhas do chefe, né? A filha do chefe sendo repreendida pelas sacerdotisas porque viram ela com um homem. Ele fala que ama ela fala que ama esse homem, e a mãe chama a filha para conversar em particular e conta uma história de que quando ela era mais jovem, antes dela se tornar a rainha ali, né, a chefe do culto ali, ela foi raptada por um mago que queria possuir ela, e ela, usando os poderes dela, faz uma projeção astral e chega até o Conan, que está ali aos arredores do local onde ela estava presa, e fala para o Conan salvar ela, e o Conan salva ela, né, desse mago que envia diversas criaturas. É um mago bem poderoso, mas o Conan mesmo assim salva ela, e o Conan só exige dela um beijo e uma noite de amor, né? Então aqui o Conan ganha, né, do mago, e aí ela conta que teve nos braços de um homem antes de se tornar sacerdotisa. O Conan chama ela para ir embora, né, com ele, e ele fala para ela ir com ele, né? O Conan chama ela para ir embora com ele, e ela pede para ele, se jura que vai estar sempre do lado dela. E o Conan fala que não, que jurar isso é impossível, mas que estaria com ela até o momento que eles tivessem que se separar, né? Quem acompanha o Conan sabe que ele nunca firma com nenhuma mulher. Com a Rainha da Costa Negra, acho que foi o caso mais longo que eu vi.
E aí ela volta, né, para o templo, e daí uns tempos ela percebe que está grávida e ela conta, né, para todo mundo ali que ficou grávida durante uma cerimônia sagrada pelos deuses da fertilidade, mas na verdade é filha do Conan. E aí ela fala para a filha partir com o amor dela para não ficar ali reclusa naquele local, né, e para viver a vida dela. Então, basicamente essa é a última história desse encadernado. Aqui tem um portfólio, ó, com bastante imagens bem bonitas. É uma edição muito bacana, 140 páginas, né? E aqui tem um texto muito legal falando sobre os deuses, né, da era herboriana, né? A primeira parte aqui. Então fala sobre os deuses daquela época, sobre Mir, sobre Kron e assim por diante, né? Os deuses que aparecem aí durante as histórias. E como sempre aqui também temos a galeria de capa. São capas espetaculares, galera. Muito boas mesmo, certo? Então é isso, pessoal. Tá aqui mais uma resenha, né? Mais um Por Dentro da Lombada aqui de Conan número 9. Espero que vocês gostem. Veja os links aí da descrição para fazer suas compras na Amazon, tá ajudando o canal. Eu vou deixar um link geral para compra e um link para Conan, né? O que eu achar lá de Conan eu vou deixar aqui linkado. Demais é isso. Valeu, galera. Forte abraço. Até mais. Fui.